irmãos, nesse momento nós vamos ouvir a voz do nosso Deus. Quem quer ouvir a voz do Senhor nessa noite? Amém. Então vamos pedir que o Senhor fale conosco, mas antes vamos ler a sua palavra. Convido os irmãos a abrirem na primeira epístola de João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez, irmãos, e agora, pedindo ao Senhor que Ele fale conosco nessa noite, que possamos ouvir a sua voz. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez temos o privilégio de estarmos diante da Tua palavra. Nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz, Pai. Ouvir aquilo que o Senhor quer para nós hoje. Portanto, Pai, mais uma vez nós te pedimos, abra os olhos do nosso entendimento, abra o nosso coração, Pai, para que possamos compreender esse texto e que possamos também receber a Tua palavra de bom grado nessa noite. Ajuda a minha própria vida, Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e que eu seja nessa noite instrumento em Tuas mãos, para que sejamos abençoados, para que sejamos fortalecidos, direcionados pela Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito conduza, Pai, essa pregação, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, ao longo dos séculos, poucos problemas têm sido mais sérios para os crentes do que o mundanismo. E o que é mundanismo? Segundo o dicionário Aulete, mundanismo é a atitude de quem só se volta para a diversão, os prazeres e os gozos da vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo adverte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, o que Paulo quer dizer aqui é que nós não podemos permitir que o mundo ao nosso redor nos encaixe nos seus moldes. Nós não podemos permitir que o mundo ao nosso redor nos encaixe nos seus padrões, no seu estilo de vida. Pelo contrário, nós devemos permitir que Deus transforme as nossas vidas. Por que Paulo diz isso? Porque o mundo é um problema muito sério para o cristão. Perto do fim da sua vida, Paulo escreveu a Timóteo: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Meus irmãos, Demas, mesmo tendo sido um cooperador do grande apóstolo Paulo, não resistiu à atração do mundo, ele sucumbiu ao mundanismo. Eu acredito, irmãos, que com a influência da mídia moderna, a atração do mundo é maior agora do que nunca. Todos os dias nós somos bombardeados por propagandas que nos dizem que nós não podemos ser felizes se não comprarmos os produtos que eles vendem, que nós não podemos ser felizes se não adotarmos o sistema de vida, o estilo de vida que eles estão propondo. As revistas estão cheias de belas casas, de carros lindos, de produtos luxuosos,
fere as caras que podem ser nossas se conseguirmos o dinheiro, claro, ou se entrarmos numa grande dívida. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não podemos ter carros, não estou dizendo que nós não podemos ter casas. O que eu estou dizendo é que nós não devemos ceder às pressões do mundo. Nós não podemos permitir que o mundo seja o nosso guia. Nós não podemos permitir que o mundo seja o nosso conselheiro. Nós não podemos permitir que o mundo seja o amor da nossa vida. É por isso que João escreve: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu gostaria de falar, irmãos, nesta noite, sobre este tema, tirado do versículo 15. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos de cara que aqui há um mandamento e razões por trás desse mandamento. Mas antes vamos falar do mandamento que diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Por que, irmãos, que o apóstolo João dá essa ordem? Porque ele observou as igrejas à sua volta e ele percebeu que alguns irmãos, que alguns cristãos estavam aderindo ao mundanismo. Ele queria, irmãos, que esses cristãos parassem. Em outras palavras, o que João está dizendo a esses irmãos a quem escreve é: parem de amar o mundo. Parem de amar o mundo. Nós precisamos entender aqui que a palavra mundo tem vários sentidos. Primeiro, significa a terra, o nosso planeta. Segundo, mundo significa a humanidade, as pessoas. Mas o sentido de planeta, o sentido de humanidade, não é o sentido que João está falando aqui. O mundo que os cristãos não devem amar não é esse mundo da humanidade, não é o universo criado. Será que João está dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos amar o universo, essa bela criação das mãos de Deus? Será que João está dizendo aqui que nós não devemos amar as pessoas? Não é isso que ele está dizendo. Então, que mundo é esse? Que mundo é esse que nós não devemos amar? Irmãos, mundo aqui significa um sistema. Mundo aqui significa um sistema espiritual que é usado por Satanás para ensinar padrões de vida contrários à vontade de Deus, para ensinar padrões de vida que ofendem ao Senhor, que ofendem a Cristo, para ensinar princípios, para ensinar costumes que desagradam, que desonram a Deus. É nesse sentido que João fala de mundo, e é esse mundo que nós não devemos amar. Esse conjunto de valores que desonram a Deus. Agora, por que nós não devemos amar este mundo? Por quê, irmãos? E agora nós podemos ver aqui 3 motivos para não amarmos o mundo. O primeiro motivo, irmãos, é que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Aquele que ama o mundo não ama a Deus. O versículo 15 diz:
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso quer dizer, irmãos, que é impossível amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Eu amo o mundo, mas eu também amo a Deus. Se alguém disser isso, nós podemos dizer, isso é impossível. Isso é impossível. O coração do crente, coração do cristão, não pode caber dois amores que são tão contrários um ao outro. Como Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo. É que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Aquele que ama os costumes do mundo não ama a Deus. Aquele que ama os prazeres do mundo não ama a Deus. Aquele que ama a cultura mundana não ama a Deus. E quais são as características do mundo que são apresentadas aqui por João? A primeira característica, irmãos, do mundo aqui é a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa desejo, significa cobiça. Essa é uma das características do mundo. O desejo proibido, a cobiça por coisas que não são suas. São os desejos, irmãos, os impulsos da humanidade contrários à vontade de Deus. E uma lista desses desejos, desses impulsos, nós podemos ver em Gálatas capítulo 5, as obras da carne. E ali nós vemos, Paulo fala sobre prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a lista é grande. Aqueles que praticam essas coisas, ou seja, aqueles que vivem amando o mundo, Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. A segunda característica do mundo que nós vemos aqui é a concupiscência dos olhos. Versículo 16 fala sobre a concupiscência dos olhos. E o que é isso, irmãos? É a vontade, é o desejo de olhar para aquilo que agrada os olhos, mesmo que isso seja proibido. Mesmo que isso seja proibido. O desejo de olhar para aquilo que é agradável aos olhos, mesmo que isso seja proibido. Eu quero trazer dois exemplos aqui. O primeiro é de Eva, a primeira mulher, lá no jardim do Éden. Eva olhou para o fruto proibido e viu que aquele fruto era agradável aos olhos. Concupiscência, desejo dos olhos. E ela tomou do fruto, foi seduzida, comeu o fruto, caiu em pecado. O segundo exemplo, irmãos, é o exemplo de Davi, que viu Batseba tomando banho e a desejou, mesmo ela sendo a mulher de outro homem. Jesus advertiu qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso é característica do mundo. Desejo impuro no olhar, cobiça através do olhar, característica do mundo, e o crente não pode viver
alimentando esse tipo de desejo. A terceira característica aqui, irmãos, que nós vemos do mundo é a soberba da vida. A soberba da vida. A soberba da vida está presente na pessoa que gosta de ostentar, que gosta de se vangloriar. É alguém, como disse o comentarista William Barclay, é alguém que quer impressionar todos que encontra com a sua inexistente importância. É eu querer mostrar aquilo que eu não sou, querer ostentar aquilo que eu não tenho. O mundo vive assim. Essa é uma característica do mundo. Como disse outro comentarista, é o desejo de brilhar ou de ofuscar os outros com uma vida luxuriosa. Ou luxuriosa, digo. Então, irmãos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são características desse mundo que nós não devemos amar. A segunda razão pela qual nós não devemos amar o mundo é que aquele que ama o mundo perecerá com o mundo. Olha o que diz o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, meus irmãos, e aquele que ama o mundo passará com ele, perecerá com ele. A última parte desse verso diz: aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso quer dizer, irmãos, que o contrário também é verdadeiro. Aquele que não faz a vontade de Deus não permanecerá para sempre. Aquele que dedicar a sua vida a amar ao mundo e aos seus prazeres, perecerá. O mundo passa, ou pode ser traduzido também, o mundo está passando. O mundo não oferece nenhuma segurança para nós. O mundo não oferece, irmãos, para nós nenhuma esperança. Que segurança, que esperança o mundo pode oferecer para o cristão se ele está passando? Nenhuma. Não era desejo do apóstolo João que nós depositássemos o nosso amor em algo sem esperança, em algo que passa, em algo que está passando. Portanto, aquele que quer amar o mundo, passará com ele, terá o mesmo destino, e o destino será triste. Terceiro motivo, irmãos, pelo qual nós não devemos amar o mundo, é que aquele que ama a Deus e não o mundo, viverá com Deus para sempre. Aquele que ama a Deus e não ama o mundo, viverá com Deus para sempre. Agora sim nós temos esperança. Em Deus sim nós temos esperança. Em Deus nós podemos depositar o nosso amor, porque um dia nós estaremos com Ele, e nós não pereceremos. O nosso Deus é eterno, Ele não passa, Ele não passará, e com Ele, meus irmãos, nós estaremos seguros para sempre. O versículo 17 diz: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, como já lemos, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meus irmãos, agora a boa notícia aqui: aquele que ama a Deus não passará.
Aquele que ama a Deus não passará, mas viverá para sempre com o Senhor. E o que é amar a Deus? O que é amar a Deus? É fazer a sua vontade. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E João escreveu: porque este é o amor de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, amar a Deus é guardar os mandamentos dele, é obedecer a ele. E aquele que o ama permanecerá para sempre. E essa é a boa notícia. Se verdadeiramente nós amamos a Deus, nós podemos dizer que nós não vamos passar com o mundo, pelo contrário, nós vamos permanecer para sempre com o Senhor. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer uma observação. É que alguém pode nos dizer assim que não sente que ama a Deus. Eu não sinto amor pelo Senhor. Eu não sinto amor pelas coisas de Deus. Eu sinto amor pelas coisas do mundo. Eu amo aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo propõe. Mas eu não sinto amor por Deus. Por quê? Pode ser por duas razões, irmãos. E a primeira razão é que essa pessoa nunca nasceu de novo. Pode ser isso. Porque essa pessoa nunca nasceu de novo. Isso é possível? Claro que é possível. Alguém pode estar na igreja, alguém pode cantar na igreja, alguém pode evangelizar, alguém pode participar das reuniões de oração, alguém pode fazer a obra social, alguém pode pregar, alguém pode cantar, alguém pode fazer qualquer serviço na igreja e ainda assim está enganando a si mesmo, não nasceu de novo. Por isso que ele não sente que ama a Deus. É claro que amor é muito mais do que sentimento. Nós sabemos isso. Que amor é mais atitude do que sentimento. Mas aquele que ama a Deus, aquele que diz que ama a Deus, ele também sente emoções por Deus. Porque ninguém, irmãos, ninguém é um Porsche. Ninguém é um poste, ninguém é uma cadeira, ninguém é uma mesa que não sente nada. Nós amamos com atitude e nós sentimos também que amamos o nosso Deus. Ou quando você ama o seu esposo ou a sua esposa, você diz que ama, mas não sente nada por ele ou por ela. O amor engloba também sentimento. Ainda que esse não seja o principal, mas engloba sentimento. É por isso que quando alguém diz, eu não sinto que eu amo a Deus, essa pessoa pode não ter nascido de novo. O que fazer então? Buscar a Cristo, se entregar a Cristo. Pedro diz que nascemos de novo através da palavra viva e permanente. Portanto, nós precisamos buscar a Cristo através da sua palavra. Aquele que não sente que ama a Deus, ele pode buscar a Cristo através da sua palavra. Pedro disse, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É isso que tem que fazer aquele que não sente que ama a Deus, buscar a Deus através da sua palavra.
pedir ao Senhor, como diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, ó Senhor, aliás, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. É isso que Deus quer de nós, não que amemos o mundo, mas que o amemos de todo o coração, de toda a nossa alma, e isso para que vivas, para que permaneças para sempre ao lado do Senhor. Então a primeira possibilidade, quando alguém diz que não sente amor por Deus, é porque essa pessoa pode não ter nascido de novo. A segunda possibilidade, irmãos, é que essa pessoa nasceu de novo, mas seu amor por Deus esfriou. Creio que muitos aqui já passaram pelo primeiro amor. Irmãos, é uma coisa maravilhosa, primeiro amor. Você vê um passarinho voando assim e já quer fazer uma música, só para falar sobre o voo do pássaro. Você quer ler a Bíblia todos os dias, toda hora. Você quer orar, você quer evangelizar, você quer fazer a obra de Deus, você quer adquirir cada vez mais comunhão com o Senhor, você quer estar constantemente na presença de Deus. E muitos podem perder esse primeiro amor. Podem e perdem esse primeiro amor. Se isso acontecer, irmãos, o que nós precisamos fazer é buscar ao Senhor, é orar ao Senhor, para reavivar esse amor em nós, porque é somente quando amamos ao Senhor de todo o nosso coração, pois somente quando o nosso amor está vivo para com o Senhor é que nós não amamos o mundo. Em nosso coração só há espaço para um tipo de amor. Só há espaço para um tipo de amor. E esse é o amor por Deus. Então nós precisamos ir até o Senhor, se percebermos que o nosso coração está frio, não estou mais querendo participar da igreja, não estou mais querendo orar, o mundo está sendo mais atrativo para mim do que um culto de domingo, um filme é mais atrativo para mim do que ler a palavra de Deus, eu amo mais aquilo que o mundo está oferecendo do que aquilo que Deus está oferecendo através da sua palavra. Se isso estiver acontecendo conosco, nós precisamos parar um pouco, precisamos avaliar a nossa vida e amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Esse alerta, irmãos, é muito importante. É por isso que ele está aqui. É por isso que o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a escrever essas palavras. E essas palavras foram escritas para nós. Essas palavras foram escritas para cristãos, para aqueles que já têm a vida eterna. Então, que razão teria João em escrever palavras assim para aqueles que já têm a vida eterna, se essas palavras não fossem importantes? O mundo nos dá muita dor de cabeça se cairmos em suas ciladas. O verdadeiro cristão, mesmo que de vez em quando ele ame o mundo, ele não vai perder a sua salvação, claro. Mas ele vai ter muita dor de cabeça. Ele vai ter muita dor de cabeça. Porque o mundo diz, irmãos, por que você não faz isso? Todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo.
É o jeitinho brasileiro, vai lá, faz, olha o que o pessoal está fazendo também. Você vai e faz, dor de cabeça depois. Nós podemos não perder a salvação por amar o mundo de vez em quando e as coisas do mundo de vez em quando. Mas muita dor de cabeça nós vamos ter. Portanto, irmãos, que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Senhor e possamos pedir: Senhor, eu preciso te amar acima de tudo, acima de todos. Eu quero que o amor da minha vida seja o Senhor. Eu quero. Porque eu não quero amar coisas que o Senhor odeia. Eu não quero amar coisas que são contrárias ao Senhor, que ofendem ao Senhor. Por isso, Senhor, me ajude a te amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Essa, irmãos, deve ser a nossa oração nessa noite. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem estado sempre conosco. E nós precisamos, Pai, da tua presença conosco, porque nós enfrentamos um grande desafio diariamente. É lutar contra este mundo que não quer nada com o Senhor, contra os padrões, Pai, de vida que são contrários àquilo que o Senhor quer para nós. Nós precisamos odiar essas coisas e depositar o nosso amor no Senhor. Portanto, Pai, nessa noite, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conscientize de que é isso que o Senhor quer de nós, que nós Te amemos, Pai. Desperte esse amor em nossos corações. Desperta esse desejo de Te amar mais, mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.